O povo Inca formou o maior império que já habitou o continente americano, com extensão territorial de 4.000 quilômetros. O maior império da era pré-colombiana ficava no litoral banhado pelo Oceano Pacífico da América do Sul, onde atualmente ficam os territórios de Peru além de partes de Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, com as terras finalizando no noroeste da Argentina. A arquitetura era algo impressionante, era composta por pedras gigantescas, as quais se encaixavam perfeitamente. Muitas das vezes as pedras ficavam tão juntas que não passava nenhuma folha de papel entre os vãos. Infelizmente, atualmente sobraram apenas algumas ruínas. Entretanto, cidades como Machu Picchu, no Peru, dão uma noção perfeita de como era a vida nas cidades da época. Certamente havia um grande número de nativos. Segundo os relatos dos espanhóis, os incas esbanjavam uma população maior que a cidade de Londres. Mesmo sendo um gigantesco império, os incas não propunham uma escrita, logo a estimativa da população varia de 4 a 40 milhões de habitantes. A sociedade inca era dividida em classes sociais. O topo era ocupado pelo imperador, chamado de Sapa Inca, considerado uma emanação do deus Inti. O imperador tinha controle sobre a vida das pessoas, e pouquíssimos tinham direito de ver seu rosto. Além disso, era adorado por seus súditos. Abaixo estava a nobreza, responsável direta por ocupar os cargos administrativos do império. Existiam nobres que herdavam sua condição de maneira hereditária, ou seja, pela linhagem, mas havia também nobres que haviam recebido essa condição do imperador. O restante da sociedade inca era composta por comerciantes e por homens comuns. Entre os homens comuns, o grupo que formava a massa da sociedade inca eram os Atunruna, homens que se dedicavam a atividades pastoris e agrícolas. A religião inca era politeísta, o que significa que ela possuía muitos deuses. A divindade suprema era Viracocha, mas o deus mais importante dos incas era Inti, o deus Sol. Outros deuses que os incas acreditavam eram Ilhapa, considerado deus da chuva, e Mamaquilha, deusa lua. Existiam sacerdotes e sacerdotisas que dedicavam suas vidas à adoração dos deuses. Além dos sacerdotes, existiam pessoas que viviam como curandeiras, realizando sacrifícios. Um grupo de sacerdotisas mais conhecidas eram as Aclas, mulheres escolhidas pela beleza e que viviam em voto de castidade em adoração a Inti. Outras Aclas, no entanto, tornavam-se concubinas reais. Os sacrifícios também eram parte significativa da religião em que aconteciam em momentos importantes para esse povo, como guerras e nomeação de um novo imperador. A agricultura era a base da sociedade inca e, a partir dela, eram produzidos os alimentos básicos consumidos por esse povo. O milho e a batata eram a base da alimentação inca, mas outros itens agrícolas também eram produzidos em grande quantidade, como quinoa e pimenta. A dieta dos incas também incluía carne de cervos e de peixes, por exemplo. A prosperidade da agricultura inca era garantida por uma técnica conhecida como curvas de nível. A produção agrícola dos incas era realizada no ailus, unidade social que agrupava um conjunto de pessoas que tinham a obrigação de cultivar e tirar seu sustento desse pedaço de terra. O chefe de cada ailu era nomeado pelo imperador e era conhecido como curaca. Praticavam o comércio e realizavam entre si trocas de mercadorias. Uma vez por ano, todo trabalhador deveria dedicar seu tempo realizando um trabalho compulsório para o imperador. Isso era conhecido como mita. Há relatos de já terem existido 200 pontes suspensas na Cordilheira dos Andes. Segundo dados, os incas realizaram esse feito 300 anos antes dos europeus. Atualmente, apenas uma ponte permanece aqui em Oaxaca, no Peru. Alguns povos atuais ainda fazem pontes da mesma forma que eram feitos antigamente, trazendo as cordas com uma espécie de planta nativa muito resistente. Essas pontes têm que ser reparadas anualmente. A decadência dos incas está diretamente relacionada com a chegada dos espanhóis ao continente americano. Os espanhóis chegaram à região andina em 1531 e encontraram as terras incas divididas por uma guerra civil realizada entre o Huáscar e Atahualpa, filhos do último imperador Huayna Capac. Ambos travaram uma disputa pelo poder do império, e essa guerra teve grande responsabilidade no enfraquecimento inca. Atahualpa venceu uma grande batalha disputada em Quito, aprisionando seu irmão. Logo em seguida, foi emboscado por Francisco Pizarro, conquistador espanhol. Os historiadores consideram o ano de 1532 como o marco da conquista dos incas pelos espanhóis.
O domínio dos espanhóis sobre os incas na região permaneceu instável, mas a presença espanhola prosseguiu, e aquele local tornou-se parte do vice-reino do Peru.